Ça va bien? Le monde là. Eu não vi quantos nós éramos. Acho que era 8, será? Aqui, deixa eu voltar aqui. Beaucoup. Vou voltar aqui a compartilhar, não teria que ser lá. Aqui. Vou voltar para outra tela. Dá para ver? Pronto, dá para ver. Não dá para fazer isso. Enfim, deixa ele aqui no cantinho. Esse aqui vem pro cantinho também. Ok. Deixa eu abrir o chat só aqui. Peraí, enquanto todo mundo volta. O Daniel frescou bastante, então. Ok, très bien. On revient. Será que já está todos aqui? Acho que sim. Pronto, vamos lá, voltar. Nós estamos aqui, então, comment s'appelle mon beau-frère? Mon beau-frère, então, s'appelle Jacques. Et ma belle-sœur s'appelle Julie. E se fosse no plural, né? Mes beaux-frères, seriam meus cunhados, né? Ok, comme ça. Mes beaux-frères. Bonsoir, bienvenue. Mes beaux-frères s'appellent donc Jacques et Julie. A gente tá falando do Gabriel, lembra? Je m'appelle Gabriel, donc mes beaux-frères s'appellent Jacques et Julie. Pra falar dos dois. Lembra sempre o pronome. Mon beau-frère, mes beaux-frères. Mon beau-frère, mes beaux-frères. D'accord? Os pronomes de posse, né? A diferença, então, de quantos a gente tá falando. Se é plural ou singular. D'accord? Toma um golinho aqui, peraí. Allez, donc je m'appelle Gabriel. De novo, a gente tá falando Gabriel. Comment s'appelle ma belle-mère? Comment s'appelle ma belle-mère? A belle-mère, lembra do que era que a gente viu? Sogra, né? Então, ele s'appelle Gabriel. Ma belle-mère s'appelle Noémie. Ma belle-mère s'appelle Noémie. Et mon beau-père, meu sogro, s'appelle Clément. Mon beau-père s'appelle Clément. A gente tá falando do Gabriel, né? Ok, ça va? Je m'appelle Nathalie. A gente tá falando da Nathalie. Comment s'appelle mon beau-frère? Comment s'appelle mon beau-frère? Então, meu cunhado. Ele tá falando, então, mon beau-frère s'appelle Paul. Mon beau-frère s'appelle Paul. Okay. E mes belles-sœurs, porque ela tem duas, né? Tem a esposa do irmão e a irmã do marido. Né? No caso, a gente falaria as duas são cunhadas. Então, comment s'appelle, aí ficaria diferente, né? A escrita, comment s'appelle, comment s'appelle mes belles-sœurs. Mes belles-sœurs. Ok, de novo. Mes belles-sœurs. Cadê o outro? Ma belle-sœur. Ok? Ma belle-sœur. Mes belles-sœurs. Pronúncia igual, só muda então o pronome de novo, né? D'accord? Donc, mes belles-sœurs s'appellent Julie et Delphine. Ok. Então, o que surgiu aqui? É a gravação. Deixa eu ver. Je m'appelle Nathalie. De novo da Nathalie. Comment s'appelle ma belle-mère? Comment s'appelle ma belle-mère? Nathalie, donc. Ma belle-mère, seria a sogra dela, né? Ma belle-mère s'appelle Mélanie. Ma belle-mère
s'appelle Mélanie. Bon. Vibrou forte. Comment s'appelle ma belle-mère? Ma belle-mère s'appelle Mélanie. Comment s'appelle mon beau-père? Comment s'appelle mon beau-père? Mon beau-père s'appelle Charles. C'est fini? Oui? Ok. Ça va? Des questions? Tudo va bien? Só voltando aqui que a Jaqueline chegou depois, só para revisar rapidinho. Então aqui a gente viu os pronomes de posse, né? Aqui para dizer os masculinos. Masculinos. Então, mon, ton, son, notre, votre, leur. Mon oncle, ton oncle, son oncle, nos oncles, vos oncles, notre oncle, votre oncle, leur oncle. Os pais deles, né? Os tios deles, desculpa. Aqui o feminino. Ma tante, ta tante, sa tante. Minha, tua, sua. Nossa, vossa, delas. Deles, delas. É invariável igual no português. É invariável também, né? As tias deles ou as tias delas. Nossas tias, vossas tias. Em francês é igual, ok? Masculino e feminino é igual. Notre, votre, leur tante. Aqui seria no plural, né? Mes oncles, tes oncles, ses oncles, nos oncles, vos oncles, leurs oncles. Meus, teus, seus, nossos, vossos, deles. Ok? Para dizer no plural, ok? Très bien. Des questions, ça va? Opa. Deixa eu só fechar aqui. Se não tem questão, então podemos ir para o próximo assunto. Esse aqui é só para terminar o da outra vez, né? Que a gente ficou faltando ainda. Tá bem? Aqui, deixa eu só desativar aqui as notificações que estão me incomodando. Ok. Très bien. Allez, on y va au nouveau sujet. Esse aqui a gente já viu. Se vocês tiverem o material da outra... os materiais antigos, né? Seria o material número 1. Foi o primeiro material que eu mandei. Por isso que eu não mandei material essa semana, porque a gente vai retomar uma parte que eu tinha colocado, mas eu achei que ia ser um pouco avançado demais ainda para aquela altura. Por isso eu preferi não falar. Que a gente vai ver essa parte de baixo aqui, ó. O material 1, que tá lá no Drive, né? Essa parte aqui das direções. Okay? Preposições de lugar e de direção. Okay? Para fazer como é que a gente como é que a gente indica caminho, como é que a gente indica a localização, né? Das coisas. Aqui. Só deixa eu achar aqui no livro para a gente acompanhar. Ok, então, preposições de lugar, né? Aqui tem a figurinha bem explicativa, né? Como é que a gente fala. Então, a pronúncia se fala. Começando aqui. O quer dizer onde, né? Então, onde está? O é quelque chose. Onde está alguma coisa, né? Então, dans, quer dizer dentro, né? Tem uma maçãzinha ali dentro. Dans. Se diz dans. D'accord? Près de. Près de. Près de. Talvez eu aumente esse aqui também pequenininho. Assim fica melhor de ver. Pronto. Né? Opa. Près de. Perto de. Près é perto. Ok? Près de. Perto de. Vocês estão repetindo? Espero que sim. Près de, que é o contrário, né? De loin de. Loin de. Longe de. A maçãzinha, então, tá longe do potinho. Loin de. Devant. Devant, aquela imagenzinha, é na frente, em frente, né? Devant, bem na frente de alguma coisa.
D'accord? Derrière, então, que é o contrário, né? Derrière, então, atrás. Derrière. Derrière. Ok? En face de. En face de. Que é estar na face, né? Na frente, exatamente na frente. A diferença entre devant e en face de. Devant quer dizer, por exemplo, tá na parte da frente. En face de quer dizer exatamente na frente, por exemplo. Uma rua, por exemplo, aqui nesse mapinha. Deixa eu ver aqui um exemplo. La biblioteca, aqui, a biblioteca municipal é devant le parking. É devant le parking. Ele não está bem en face, mas está na parte da frente, né? Devant quer dizer na parte da frente, en face de quer dizer bem na face, bem na cara, né? Exatamente na frente. Então, a diferença é sutil, mas existe. Então, face de seria exatamente na frente de alguma coisa está na frente da outra, face a face, né? Seria a mesma coisa em português, face de, na face de, tá na cara, né? Seria mais ou menos assim, tá? Aqui, à côté de, quer dizer ao lado, côté é lado, de quel côté? À côté de, quer dizer ao lado. Donc, la pomme, a maçã, é a côté. Deixa eu ver onde eu consigo escrever aqui. La pomme é. Lembra da. Opa, faltou um aqui. Lembra do verbo être? Esse verbo être na terceira pessoa, né? Então, je suis, tu es, il est. La pomme est à côté de. À côté du pot. Do pot. Acho que é um potinho, né? Não sei. Pra mim parece um potinho. Pote, então se diz pot. Okay? Donc, la pomme est à côté do pot. D'accord? A pomme é à côté do pot. Lembro, esse do aqui, na verdade, é a contração, depois a gente vê também, de plus le. Verbo, preposição de, né? E o artigo le, que é o artigo masculino singular, né? Le. Então, contraindo fica du. Tá? Só pra gente ver rapidinho aqui, mas a gente explora depois mais com mais calma. Tá? Então, la pomme é côté du pot. Aqui, próximo. Aqui, sur. Sur, quer dizer, na parte de cima, né? Sur. Donc, la pomme est sur le pot. La pomme est sur le pot. Aí ela tá toda contentinha, né? Agora, o contrário de sur é su. A diferença é muito sutil, tá? Sur e su. Eu sempre tive uma grande dificuldade. O dessous e o dessous e o dessus. Dessus é em cima, dessous embaixo. A pronúncia seria dessous, de cima, que é diferente de dessus, dessus, que é embaixo, dessous, dessus. Eu sempre tive dificuldade com isso. Sempre preciso da mãozinha pra... Porque a diferença é muito sutil, né? Dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Só um uzinho que muda tudo, né? Eu preciso sempre dar, pelo menos eu preciso sempre da mãozinha. Dessous, dessus. Qual deles que tu tá falando? Besteirinhas à parte. Donc, la pomme est sur le pot. A maçã, então, está em cima. Sur. Sur. Nesse caso, a gente fala o R. Mas tá, alguma das exceções. Sur. Eu falei que, né, no final de palavras, geralmente o R não se fala. Nesse caso, se fala. Então, sur le pot. É questão mesmo de conhecer e se habituar com as palavras mesmo. Porque algumas vezes a gente fala, algumas vezes não se fala. Então, a gente não sabe muito bem, né, quando é que usar. Quando ter contato com a língua é importante. Para ir conhecendo
quando é que se fala, quando é que não se fala. D'accord? Ok, tout va bien? Des questions? Vous avez des questions? N'hésitez pas. Prochain, donc, au contraire du sourd, le contraire, comme ça. Comment on va dire? Le contraire, c'est dit. Donc, la pomme est sous le pot. Está debaixo do potinho, né? Ela tá até meio tristinha. Uma carinha tristinha. Ok? Aqui. À gauche de. Gauche é esquerda. Né? Que ele tá... quem diria que na verdade aqui ela tá na direita, né? Se fosse, porque a gente tá vendo espelhado. Mas vamos imaginar que a gente tá vendo espelhado, tá? Não vamos complicar. Já vamos aprender só uma coisa. Aí duas já fica muito complicado. Okay? Donc, la pomme est à gauche du pot. À gauche. La pomme est à gauche. Gauche, então, esquerda. Uma pessoa canhota, como é que se diz? Gauchière. Uma personne gauchière. Opa, acho que tá com acento. Gauchère. Gauchère, então, canhota. Ok? Para os canhotos de plantão. Que é ao contrário de à droite. À gauche et à droite. Je suis gauchère. Très bien. Je suis droitière. Aqui, então, la pomme est à droite do pot. Uma pessoa... Agora eu esqueci a palavra em português. Destra, desculpa, deu um branco. Uma pessoa destra e uma pessoa canhota. Obrigada. Uma pessoa destra, então, se diz droitière. Droitière. Então, accent, droitière. Uma pessoa, une personne. Não vou estar separado, senão vai confundir. Une personne gauchère et une personne droitière. Je suis droitière. Une personne droitière. Ok? Então, canhota e destra. Destra. Aqui. Une personne gauchère et une personne droitière. Moi, je suis droitière. Lembra? Eu sou. Je suis droitière. Et vous? Vous êtes droitier ou gauchère? Répondez. Ok, donc la pomme est à gauche du pot. La pomme est à droite du pot. Ok, então revisando. E sim, façam o mesmo esqueminha que eu fiz aqui para os últimos, façam para os primeiros. La pomme est... Respondam aí, espero. La pomme est dans le pot. La pomme est dans le pot. Okay. La pomme est près du pot. Lembra? De plus le. Ok? Depois a gente vai ver como é que fica o feminino. Só para ir habituando vocês, tá bom? Donc, la pomme est près du pot. C'est le pot. Le pot é o potinho. O pote. Aqui, como é que fica? La pomme est loin du pot. La pomme est loin du pot. Aqui. La pomme est devant le pot. La pomme est devant le pot. Aqui. Como é que fica? La pomme est derrière. Derrière le pot. Aqui.
Aqui. La pomme est en face du pot. La pomme est en face du pot. Aqui. Aqui. La pomme est à côté du pot. La pomme est à côté do pot. Ok, vamos revisar então. La pomme est sur le pot. La pomme est sous le pot. La pomme est à gauche du pot. Et la pomme est à droite do pot. Ok. Lembra quando a gente falou como é que é? Maçã é pomme e batata, pomme de terre? Só para relembrar. Pomme de terre, batata, e pomme, maçã ou maçãs, né? Vou botar no singular tudo. Pomme de terre, batata, e pomme, maçã. Só um pequeno recapitulativo. Ça va? Des questions? Tudo bien? Ok, vamos passar para a prática então. Né? A gente tem um mapinha. Aqui, então, só vamos ver o que significa essas coisinhas aqui. Tem umas que são bem evidentes, né? École primaire. Qu'est-ce que c'est école primaire? École seria, então, a escola, né? Escola primária. École maternelle. École maternelle. Espero que vocês estejam repetindo. Supermarché. Supermarché. Aqui. Hôtel de ville. Qu'est-ce que c'est hôtel de ville? O que é hôtel de ville? Alguém tem alguma ideia? Hôtel de ville. Hotel, a gente pode ter uma ideia. É um hotel? Será que é um hotel? Hôtel de ville, então, na verdade, é a prefeitura. Ok? L'hôtel de ville. Pode ser la préfecture ou l'hôtel de ville. D'accord? Que seria, então, a prefeitura. Le maire seria o prefeito, trabalha à l'hôtel de ville. Trabalha na prefeitura. Okay? Por que chama hôtel de ville? Não sei. Talvez que fosse o lugar que todo mundo chegasse e dormisse antigamente. Não sei, pode ser. É uma questão. Tenho que pesquisar. Tá? Ici, le musée Tavé. Le musée Tavé. Museu, então, museu, né? Museu Tavé. Esse aqui é o nome do museu, tá? Deve ser, provavelmente, Musée Tavé. Esse aqui é o plano de Pontoise. Agora esqueci de falar. Le plan de Pontoise. É uma cidadezinha. Não sei se dá pra ver aqui. Opa. Pontoise. Pontoise, então, é uma cidadezinha da França. Não é muito grande, mas enfim. Ok? Mas é uma cidade de verdade, tá? Não é inventado. Donc, le musée Tavé. Musée. É um U, assim. Lembra purée? Le U. Musée Tavé. Museu Tavé. Tavé deve ser uma personalidade. Não sei, enfim. Ok? La Poste. Qu'est-ce que c'est la Poste? Posto. Um banco, talvez, né? La Poste é o correio. Ok? Até o Correios na França, o nome dos Correios se chama La Poste. É nome próprio, né? Chama La Poste com P maiúsculo. Bem original, né? Mas enfim. Aqui também, né? A gente chama Correios e na França se chama La Poste. Pronto, é assim. Ok? Então, La Poste é os Correios. La Boulangerie. 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 Boulangerie, então, é a padaria. Ok? Boulangerie. La banque. On a la banque, ici. Église Centaine. Ok, a gente faz a liaison também, d'accord? Centaine. Centaine. Junto fica junto, né? Centaine. Centaine. Ok? Église, então. Église é a igreja. Tá bom? L'église Centaine. D'accord? La pharmacie.
La pharmacie. Farmácia, então, farmácia, né? É bastante. É igual. Le parking. Le parking. Então, parking a gente usa a palavra mesmo em inglês, tá? Não tem estacionamento, se diz parking. Le parking. Presta atenção que eu estou dizendo os artigos, né? La pharmacie, l'église seria L apostrophe, la boulangerie, la banque, la poste, le musée, l'hôtel de ville, le supermarché. Le parking. Okay. Et la bibliothèque municipale. La bibliothèque municipale. D'accord? Então, a biblioteca municipal. D'accord? Então, agora vamos à parte do exercício. Vocês estão vendo que tem 4 pontinhos aqui, né? Que estão sem nenhuma identificação. Tá bom? Essa é que a gente não sabe o que é, né? Essa, então, é de propósito. Porque eu vou ler, então, uma descrição, uma breve descriçãozinha. São 4 lugares, então tem o restaurante, le restaurant, le marché, le cinéma e l'épicerie. Então, le restaurant, o restaurante, le marché, o mercado, le cinéma, o cinema, e l'épicerie. L'épicerie é onde se vende les épices, que seria, por exemplo, especiarias, né? Épicerie. Só que a gente não vende só especiarias, dans une épicerie, se vende também aquelas coisas, seria, como é que eu poderia, um empório, mais ou menos, essa seria a ideia, né? Então a gente vai tentar localizar. Eu vou então dar algumas indicações, né? São 1 ou 2 frasezinhas que vão indicar onde fica cada um desses lugares e vocês vão, de acordo com à côté, à droite, à gauche, as preposições que a gente viu antes, vocês vão tentar identificar onde desses 4 lugares se encontram cada uma desses lugares. Então, a gente vai identificar le restaurant. Le restaurant s'appelle l'Audience. É o nome do restaurante, tá bem? O nome do restaurante s'appelle l'Audience. Le restaurant l'Audience. Le marché. O marché, então, é o mercado, né? Que é mercado ou a rua. Ou rua não, a feira. Aqui é aqueles mercados de rua, é isso que eu quis dizer. Então, aquelas feiras de rua, né? Le marché. Parce qu'on a le supermarché, seria o supermercado, né? E le marché, que seria, então, poderia ser as feiras, aquelas feiras temporárias, né? Então, le restaurant, le marché, le cinéma s'appelle Royal Utopia. D'accord? Donc, le cinéma s'appelle Royal Utopia. Okay. Et aussi l'épicerie. Épicerie fine. Épiceria fina, né? Seria, então, assim, empórios, lugares coisas mais refinadas. Épicerie fine, l'arbre blanc. Arbre blanc. Então, a gente vai tentar encontrar le restaurant l'Audience, le marché, le cinéma Royal Utopia et l'épicerie fine, l'arbre blanc. D'accord? Então, daí não tem como vocês olharem o de antes. Espero que vocês chegaram a anotar o anterior, para daí, enquanto eu for falando, vocês poderem ir consultando. Então, dans, près, loin de, devant, derrière. Daniel perguntou, então, um brinquedo de papel mâché. O Daniel perguntou, então, um brinquedo de papel mâché da música é um brinquedo de um papel de um mercado? Não, na verdade, a música é brinquedo de papel mâché. Papel mâché. Ok? Mâché e marché. É diferente. Mâché é mastigado. Já repararam que o papel mâché tem essa aparência assim meio rugosa, meia coisa, né? Mastigado. Então, aquela música, brinquedo de papel mâché, né? Sabe? Não sei se vocês conhecem. Então, papel mâché, papel mastigado, né? Aquela aparênciazinha de mastigado. E marché, tem o Rzinho no meio, seria o mercado. Daqui a 10 minutos, nossa aulinha vai se interromper de novo. Só para avisar vocês. Entendeu? Boa. Então tá. Então, papel mâché
mastigado e papel, marché, mercado. Vou botar aqui do lado também. Mas é legal começar a fazer essas associações mesmo. Ok? Entendemos? Então, espero que você tenha anotado aqui, para daí a gente fazer o exercício. Dans, près de, loin de, devant, derrière, en face de, à côté de, sur, sous, à gauche de e à droite de. Ok? Então, eu vou ler e vocês vão tentar identificar. O primeiro, então, é o restaurant L'Audience. Já viu onde é que fica o restaurant Audience? Ok? Então, prestez atenção. Un bon restaurant traditionnel. Description. Un bon restaurant traditionnel. Sur la place de l'hôtel de ville, en face de la mairie, à côté de la pharmacie. Je répète, le restaurant L'Audience se trouve, il s'y compte, hein, sur la place de l'hôtel de ville, en face de la mairie, à côté de la pharmacie. D'accord? Marquem aí, dizem qualquer e depois no final a gente corrige. D'accord? Esse é o restaurant. Ça va? Des questions? Tout le monde a compris? Alors, le o segundo, é le cinéma. Le cinéma Royal Utopia. Onde é que se encontra, então? Où se trouve? Onde se encontra? Deixa eu escrever aqui embaixo. Aí, peraí. Vou escrever para você. Où, lembra que a gente viu? Onde se trouve. Où se trouve, quer dizer, onde se encontra. Trouver, trouve é o verbo trouver. Depois a gente vê também, né? Como é que se faz o verbo trouver conjugado. Où se trouve le cinéma. On va voir le cinéma. Vou botar na ordem certa. Le cinéma Royal Utopia. D'accord? Vou ler lá então, preste atenção. Le cinéma Royal Utopia. Une programmation intéressante. Esse é o slogan do cinema. Une programmation intéressante. Elle se trouve, le cinéma se trouve. Deixa eu botar aqui melhor, para cima, para baixo. Aqui. Le cinéma se trouve dans la rue Alexandre Pracher, à gauche de la bibliothèque Guillaume Apollinaire. O nome da biblioteca. Bibliothèque Guillaume Apollinaire. É só o nome da biblioteca municipal, né, que está aqui embaixo. Então, a biblioteca municipal, sabemos que elle s'appelle, vocês já aprenderam, Guillaume Apollinaire. Donc, le cinéma se trouve dans la rue Alexandre Pracher, à gauche de la bibliothèque. Dans la rue Alexandre Pracher, à gauche de la bibliothèque. Ça va? Encontraram? Très bien. Vamos para o terceiro. Se precisarem que eu repita, é só dizer, tá bom? Não fiquem acanhados, eu quero que vocês entendam. Se a gente tiver alguma dúvida aí, realmente pergunta, porque estamos aqui para aprender uns com os outros. Depois o pessoal fica com vergonha de aparecer e acaba ficando com dúvida, e isso não é a intenção. Tá bom? Allez. Agora a gente vai ver então le marché. Le marché. D'accord? Aqui é o terceiro. Le marché. Où se trouve le marché? Então, o mercado. Onde é que está o mercado? Le marché do centre, ele chama, né? O mercado do centro. Des commerçants sympathiques. Des commerçants sympathiques. Comerciantes simpáticos, né? Comerciantes. Sympathiques, simpáticos. Ok? Donc,
Où se trouve le marché? Le marché se trouve dans la rue de l'hôtel de ville et sur la place. Dans la rue de l'hôtel de ville et sur la place. Elle acontece le samedi matin. Samedi, lembra? O que é samedi? Dia da semana. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ok? Donc, sábado de manhã. A feira acontece sábado de manhã. Boa, exatamente. Samedi matin, então, sábado de manhã. Então, le marché se trouve dans la rue de l'hôtel de ville et sur la place. D'accord? Ok, des questions? Encontramos. Ok. Et le dernier, o último, né? Então, l'épicerie fine, l'arbre blanc. Arbre é árvore, e blanc a gente já viu, né? Branco. Então, árvore blanc. L'arbre em francês é masculino, né? Então, por isso que é o árvore, né? L'arbre blanc. Senão, se fosse feminino, seria como? A gente já viu? Blanche. D'accord? L'arbre blanc, la chemise blanche. D'accord? C'est un pequeno recapitulativo. Ok, donc l'épicerie fine, l'arbre blanc. A descrição que ela dá, da l'épicerie é des produits de qualité et une galerie d'art. Des produits de qualité, de produtos de qualidade, e une galerie d'art, uma galeria de arte, né? Deve ter umas coisas bem bonitas, bem interessantes. Então, l'épicerie fine se trouve dans la rue Alexandre Prachet, près du cinéma. Dans la rue Alexandre Prachet, près du cinéma. D'accord? L'épicerie fine se trouve dans la rue Alexandre Prachet et près do cinema. D'accord? Então, a gente falta 2 minutinhos aqui. Vamos encerrar e a correção. E a correção a gente faz no próximo videozinho, na próxima aulinha. Ai, o que eu fiz aqui? Ah, já sei. Tá apertando. Então, vou encerrar aqui e a gente volta para fazer a correção, tá bom? Até já.